Tem comunicado a ele algo, uma palavra muito pontual para nós nesse tempo, né, sobre as sementes, sobre semeadura. Amém, Pai, nós queremos te louvar pela vida do nosso pastor. Muito obrigada, Senhor, pela palavra que o Senhor tem entregue a ele, ministrado, que ele seja um limpo canal, Senhor, para transmitir aqui para nós aquilo que o Senhor tem partido no coração dele, Senhor. Nós abençoamos a vida dele, que a sua mente esteja totalmente, Senhor, livre de pensamentos naturais, Senhor, que ele esteja conectado ao trono da tua graça, Pai, em nome de Jesus. Venha a tua unção sobre ele, Pai, nós abençoamos no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. A paz do Senhor para todos. Quantos estão em Cristo aí, digo amém. Aleluia. Aleluia. Melhor lugar para se estar é em Cristo Jesus, né? Amém. Nós estamos falando uma série de mensagens. Francisco, coloca aí, pastor. Coloca o tema aí para nós, por favor. A semente que transforma. Amém. Parábola do semeador. Lá de Mateus 13 e também Lucas capítulo 8, amém? A semente que transforma. Então nós estamos na segunda mensagem. Vamos falar hoje sobre o solo dos corações, amém? Queridos, semana passada a gente teve a oportunidade de falar sobre a semente, né? Sobre a semente, que é a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 8, por favor. Essas palavras, essas mensagens, Deus começou a ministrar no meu coração, irmãos, quando eu estava em viagem para o Nordeste, para ver nossas filhas, e eu comecei a olhar para o lado, né? Claro, eu tinha que olhar também para frente por causa da estrada, mas eu comecei a olhar para o lado e ver o solo, a situação da vegetação ali do Nordeste, que tem áreas que são bastante áridas, né? Áreas que a gente percebe que não tem o verdor do norte aqui, mas algumas áreas também muito frutíferas. E aí Deus começou a ministrar alguma coisa sobre essa questão da semente, né? A parábola do semeador. Amém? Só voltar aqui. Deixa eu me organizar aqui, o meu iPad que está pedindo. Amém. Só voltar. Lucas capítulo 8 primeiro, tá? Para a gente entender. Lucas 8. Você pode abrir a sua Bíblia. Lucas 8. Amém, achei. Lucas 8. Do versículo, eu quero que a gente leia, querido, a partir do versículo 13 em diante. Pode colocar aí, Francisco, por favor, para nós. Amém. Lucas 8, do versículo 13 em diante. Diz a palavra do Senhor: as que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria, quando ouvem, mas não têm raiz, creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Versículo 14 diz: as que caíram entre os espinhos são as que ouvem, mas ao seguirem seu caminho, são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, e não amadureceram. Mas os que caíram em boa terra são as que, com coração bom e generoso, ouvem a palavra e retêm e dão fruto com perseverança. Tá até aí. Amém? Vamos repetir só 15. Mas os que caírem em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Diga assim: fruto com perseverança, irmão. Fruto com perseverança. Amém? Queridos, essa passagem bíblica, né, que é a parábola do semeador,
ela é um contexto baseado lá em Isaías capítulo 6, tá? Jesus, ele começou a falar o que estava realmente escrito lá em Isaías 6, tá? Em Isaías 6, eu queria que você abrisse também Isaías 6, para a gente ver esse pano de fundo, o que acontece nesse pano de fundo aí, tá? Abre lá, Isaías capítulo 6, por favor, do versículo 8 a 13. Amém? Beleza, antes da gente ler Isaías capítulo 6, a gente vai ler Isaías capítulo 5, são versículos 5 ao 18. Amém? O que estava acontecendo aqui, do versículo 5 ao 18? Esse é o pano de fundo. Jesus vai falar a mesma coisa lá em Mateus 13, o que está escrito aqui. Tá? E eu gostaria de falar um pouco do cenário que aconteceu aí em Isaías capítulo 5. Amém? O profeta Isaías falando. Então, Isaías 5, versículo 18. Tá? 18. Ele diz assim: ai dos que se prendem à iniquidade, com cordas de engano, e ao pecado, com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização da sua obra, para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. Até o versículo 24. Ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. 23 agora. 23. Amém. Dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. 24. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo, e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores como pó serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Volta só lá no início, Francimã, parece que é o 19, por favor. É o 19, amém? O versículo 18, ele fala de algo negativo, correto? Mas ao mesmo tempo, essas pessoas estão clamando por situação positiva. O que eles estão dizendo? Que Deus apresse a sua realização da sua obra, para que vejamos o que se cumpra o plano santo de Israel, para que o conheçamos. Ou seja, irmãos, eles queriam prestar culto, mas não queriam tratar com o pecado e com as coisas negativas que envolviam a vida deles. Tá? E esse era o contexto. Agora, Isaías capítulo 6, do versículo 8 ao 13, ele vai falar exatamente. O que ele fala ali? Ele começa com a pergunta. Depois disso disse: ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a esse povo: ouvi, e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endureceu-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venham eles a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e sejam salvos. Então disse eu: até quando, Senhor? Respondeu: até que sejam desoladas as cidades, fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada. Versículo 12 diz: e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo, mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como terebinto e como carvalho
dos quais, depois de derribado, ainda formou toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém? Tem uma outra versão aqui na King James, que vai falar desse versículo no final, que eu vou comentar para vocês. Irmãos, por que eu peguei esse contexto? Porque Jesus... Porque Jesus, irmãos, Jesus, ele ali pregando o evangelho, ele vai anunciando o evangelho, e aí ele faz uma virada. Antes a pregação de Jesus, como eu falei na mensagem passada, era totalmente explícita, mas aí o Senhor começou a falar por parábolas, o Senhor começou a falar por situações simples, né, cotidianas e simples ao mesmo tempo, mas que retratava uma situação do coração das pessoas. Então hoje eu quero falar um pouco sobre a questão do solo do coração. Irmãos, primeiro, a semente, ela é a palavra de Deus, correto? A própria Bíblia diz que a própria semente é a palavra de Deus. Ela é o evangelho, a boa palavra. Na semana passada eu dei uma semente na mão dos irmãos para eles olharem aqui, e alguns ficaram com essa semente na hora. Que semente foi essa? Uma semente de erva doce. Eu dei para os irmãos. Amém? Então, irmãos, como é que era feito esse processo da irrigação, do tratamento da terra naquela época, né? Era um processo muito arcaico, tá? Era um processo muito doloroso, muito trabalhado, né? Trabalhoso. E a terra primeiro ela precisa ser trabalhada. A semente é boa, a palavra é boa. Não temos problema com a qualidade da... Obrigado, senhor irmão. Não temos problema com a qualidade da semente de jeito nenhum. O problema era onde a semente estava caindo. Onde a semente estava caindo. Eu quero dar um número para vocês. Uma das maiores preocupações hoje de nós, pastores, e quem está envolvido diretamente na obra do Senhor, é fazer com que, irmãos, pelo Espírito Santo, eu sempre falo isso, é pelo Espírito Santo, porque ninguém consegue fazer e transformar a vida de ninguém, amém? Estão entendendo aí, irmão? Ninguém consegue. Essa obra não é nossa. Transformar a vida de vocês não é nossa, nós somos orientadores, amém? Nós somos orientadores, a gente semeia a palavra, e a palavra de Deus é que vai brotar dentro do coração de vocês. Então, no Brasil existem mais de 40 milhões de cristãos que se denominam cristãos evangélicos. Aproximadamente, acho que o último censo agora, o negócio ficou muito mais, elevou mais um pouco, se eu não me engano, de 40 a quase 50 milhões. Então é muita gente que se autodenomina cristão. Mas ao mesmo tempo, irmão, aproximadamente quase 10% disso, de 8 a 10%, antes, há alguns anos atrás, era de 5%. Essas pessoas que se autodenominavam cristãos, a maioria deles estavam desigrejados, fora da igreja. Entendeu? Pessoas que entraram, ouviram a palavra, por algum motivo elas não tiveram como se firmar, elas não tiveram talvez um bom começo, mas elas não tiveram continuidade. E hoje nós temos aproximadamente quase 8 a 10 milhões de desigrejados. Pessoas que não vão mais congregar, pessoas que não querem mais saber de igreja, que não querem mais saber de comunhão, não querem saber mais de relacionamento. Irmãos, isso é preocupante, por quê? Porque há uma boa palavra, há uma liberdade de mensagem no Brasil, né? Nós temos liberdade, graças a Deus, de falar a palavra de Deus, né? de celebrar a palavra de Deus, de falar a palavra de Deus, e muitas palavras se perderam. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos, você vai, às vezes, dentro de uma cadeia, tem um Isaías, tem um João, tem um Pedro, né? Estava falando até com o Solimar isso aí. Tem um Pedro, você vai lá dentro, tem nome de filhos de crente lá, filhos de crente que estão ali. Por quê? Porque se perderam, infelizmente se perderam, se desviaram, irmão. Eu não falo isso com prazer, nenhum prazer. Nosso trabalho, né? Nosso trabalho é pregar a palavra desde os menores, desde os pequeninos, né? E semear a palavra no coração deles com todo o trabalho, com todo o esforço, com todo o amor, com toda a labuta, com todo o carinho, para que essas crianças venham crescer e receber do Senhor e não venham se desviar dele, como diz a palavra do Senhor. Amém? Então dê valor, irmãos, dê valor à palavra, né? Dê valor à salinha das crianças, dê valor às coisas da igreja, dê valor às reuniões, à comunhão, dê valor a isso é muito importante. Você sabia, irmãos, que no século XVI, a França, aproximadamente, ela tinha 40 milhões de pessoas que eram chamadas de cristãos? França, aqueles países lá? Pois é. Pois hoje, irmãos, hoje, aproximadamente
menos de 0,5% existem de cristãos na França. Muçulmanos estão tomando espaço, outras religiões estão tomando espaço. Então era um país, né? E aí tinha Inglaterra também, países que tinham recebido a palavra de Deus, avivalistas, pessoas avivalistas. E hoje, irmãos, se perdendo. Então existe um risco muito grande de se perder essas riquezas da palavra de Deus. E eu quero falar para vocês hoje sobre os solos do coração. Eu não vou explicar muitos detalhes sobre o solo do coração. Eu vou explicar a semeadura como era feita, né? Então, existem 4 tipos de solos. 4 tipos de solos. Amém? Pastor Fran. O primeiro solo, né? É aquele que caiu, aquela semente que caiu à beira do caminho. Então, tem umas características aqui que me chamam muita atenção, irmãos. Primeiramente, eu acho que... Por que a semente não consegue, muitas vezes, ela não consegue sobreviver num lugar desse? Eu creio, irmãos, que um lugar onde há muito trânsito na mente, né? Aqui, esse caminho é um caminho pisado, né? As pessoas passam, a gente que nasceu no interior, eu nasci no interior, eu andei muito nesses caminhos, né? Só tinha um perigo, né, de andar nesses caminhos, né? Ou era onça, ou era bicho, outra coisa. E o perigo era quando o meu avô também dizia: meu filho, vai levar essa garapa, vai levar essa garapa aqui para o outro lado do sítio. Eu ia com aquele negócio na costa, quase que não chegava toda a garapa lá, de tanto tomar a garapa, né? A garapa é o caldo de cana, tá? Para quem não sabe, é o caldo de cana. Então, esse caminho pisado, irmãos, muitas vezes são trânsitos na nossa mente, coisas na nossa mente, que não é a genuína palavra de Deus, né? A palavra diz: tudo que é bom, tudo que é perfeito, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai e ocupai o vosso pensamento, né? Então, eu digo o seguinte, irmãos, nós não somos atribulados, nós somos abençoados, amém? Uma pessoa que só vive atribulada, uma pessoa que só vive nos seus próprios pensamentos, se torna escravo e réu dos seus próprios pensamentos, que não são pensamentos em Deus. O que vai acontecer? Ela vai acabar criando uma prisão mental dentro dela, onde ela vai para a depressão, ou vai para a angústia, ou vai para a tristeza, e às vezes vai para uma coisa chamada vitimismo, entra na vitimização, tá? Isso é um problema sério. Então, há uma característica que diz aqui, se você vai abrir lá em Lucas, né, a partir do versículo 13, 14, diz assim: à beira do caminho, ela ficou exposta. A Bíblia diz que ela caiu e ficou exposta. Quando ela fica exposta, a Bíblia diz que vem as aves do céu e as come, e as arrebata. Ou seja, aquela semente não consegue penetrar, irmãos. Ela não consegue ter perfuração, ela não consegue ter profundidade, ela não consegue ter nenhum nível de profundidade. Então ela fica exposta. Muitas vezes é assim na nossa vida cristã, irmão. Quantas vezes eu preguei o evangelho para as pessoas, levava para a igreja, tal, ali, levava para lá, né, tirava da praça, tirava de algum lugar e tentava fazer a pessoa se converter ao Senhor, acompanhava, mas parece que não vingava. Eu não sei se você já teve essa experiência, que você investe, mas parece que o cara não vinga, né? E a palavra é boa para todos, mas naquele outro parece que tu só fala uma palavra e ele reage logo, tem logo uma reação. Então, irmãos, essa palavra aqui, ela está exposta, ela não está protegida, ela não está guardada no coração. E por ela não estar guardada no coração, a Bíblia diz que vem as aves do céu, que é a própria explicação de Jesus, como a ação do diabo, diz, é a ação do diabo, amém? A palavra estava exposta e veio a ação do diabo e rouba, porque não houve penetração, arrebata do coração a palavra, e essas pessoas largam o caminho do Senhor, a corrida da fé, e acabam não terminando muito bem. Às vezes começam bem, né? Às vezes começam bem, mas às vezes começam mal, e além de começar mal, não continuam. Esse versículo que nós lemos lá de Lucas, capítulo 8, o último, nós falamos sobre perseverança, amém? A vida cristã é uma vida de perseverança, irmão, aleluia! É uma vida que você persevera. Você tem que perseverar na oração, perseverar na palavra, perseverar na comunhão, perseverar na intimidade, perseverar na santidade, perseverar nas coisas que tem, tudo que tem dentro dessa semente. A vida é uma vida de perseverança. Amém? Evangelho é perseverança.
E a Bíblia fala que esta é a perseverança dos santos. Então, irmãos, isso é importante. Não deixe a palavra de Deus ser roubada na sua vida, na sua casa, na sua família. Não deixe. Ela não pode ficar exposta. Ela tem que ficar dentro, guardada. Eu falo assim, do seu interior, né? E o segundo solo fala do solo pedregoso. Amém? É um solo, irmão, que a dificuldade dele... Acho que não vai dar certo isso aqui. Não vai dar certo meu tablet. Vou desistir dele. Amém. Lucas 8. O segundo solo, irmão, ele é um solo que tem rochas. É um solo que está endurecido ainda. Amém? E a dificuldade dele é que ele não consegue fazer com que a semente consiga crescer. Então caíram entre as rochas, versículo 13. E as rochas simbolizam os que recebem a palavra com alegria, assim que ouvem, contudo não possuem raiz. Então olha aqui, ó, irmãos, existe um desfrute, existe uma alegria. Eu chamo aqui, irmão, existe algo que a Bíblia chama de alegria da salvação. Amém? Existe ou não? Alegria da salvação. O próprio Davi diz assim, olha, Senhor, não tire de mim a alegria da tua salvação. Eu não quero perder a alegria da tua salvação. Então a salvação tem alegria. Quando você recebe Jesus, você fica cheio de alegria. Amém? E deve continuar com alegria. Mas a Bíblia diz que essa alegria dele, ela é uma alegria que passageira. Passou já. Tá? Logo ouve a palavra, mas não tem raiz, e a alegria, né? Ouve com alegria, mas essa alegria morre, e ali, né, e depois de um período, que é o tempo, mas desiste no tempo da provação. Ou seja, irmãos, a alegria dele é passageira, tá? Desse tipo de solo, parece ser passageira, como diz a Bíblia aqui, é passageira. Ele é testado pelo fator tempo, amém? Nós somos testados pelo fator tempo. A nossa fé, irmãos, ela é testada pelo fator tempo, amém? Deus nos prova para sermos aprovados. Então, e a Bíblia diz também que não tem raiz. Então, primeira coisa, eu vejo assim, são pessoas emocionais, pessoas totalmente emocionais, que são movidos por emoções, e tem dificuldade, porque não tem profundidade, a raiz não consegue penetrar. Aí vem a provação, diz aqui, vem a provação, e ela morre, porque ela até nasce, irmãos, mas não tem raiz profunda. Amém? Eu creio que ninguém aqui, em nome de Jesus, tem esse problema dessa questão, amém? Mas o solo, né? Ela tem dificuldade, ela não consegue, ela vai, a raiz dela não é profunda, falta umidade, e por isso ela morre, né? Então, o tempo nos prova, amém? Essa semana, irmãos, eu teve um pastor, amigo meu, parece que Deus está me dando assim umas coisas assim, né? Nostalgia, irmão, não diria nostalgia, mas tem umas pessoas antigas que falaram ao meu coração que eu estou tendo comunhão com eles, amém? E aí essa semana existe um pastor chamado pastor Joãozinho, aí de vez em quando ele posta alguma coisa, eu vou lá e curto no WhatsApp. Esse pastor, irmãos, foi ele que me batizou. Eu acho que eu tinha mais ou menos aí uns 12 anos. Foi ele que me batizou. E aí eu postei, comecei a ter comunhão com ele, mora em Brasília, pastor da Igreja Batista de Brasília. E ele falou, ô Samuel, vocês são bênção, família de vocês é bênção, tal, glória a Deus. Irmãos, ele tem 14 anos de ministério numa só igreja e 30 anos de pastorado, 30 e poucos anos de pastorado, ou seja, ele fez agora quase 50 anos de pastorado. Ele disse, agora eu fui jubilado, eu fui jubilado, mas mesmo assim, todo dia ele está semeando a palavra, todo dia ele está falando lá. Então são pessoas, irmãos, que foram provadas pelo tempo. Eu vou dizer para você, a vida dele não foi nada fácil. Eu acho que ele tem uma filha que fez no mínimo umas 10 cirurgias. 10 cirurgias, irmãos. Sofrimento. Correções de cirurgia, não foi nada fácil. Mas Jesus deu vitória para ele, amém? Então são pessoas, irmãos, que não têm uma raiz que não é profunda.
Então, o principal problema hoje no seio da igreja, muitas vezes é a questão da profundidade, de conhecer a Deus, de relacionamento com o Senhor, de ler a Bíblia, as coisas básicas, mesa, relacionamento, consagração, oração e outras coisas. Então, irmãos, o outro solo, os que caíram entre os espinhos, eles ouvem, todavia, ao seguirem seu caminho, são sufocados pelas muitas ansiedades, a King James diz, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não conseguem amadurecer. Olha aqui, irmãos, como é detalhado esse negócio. Jesus vai falando, a gente vai pegando uma coisa simples, de uma semeadura, e vai explicando, olha, primeiro problema, irmão, tem espinho. O que é que o espinho vai fazer? Vai haver uma concorrência. A semente cai, ela começa a ter um pouco de raiz, ela vai crescer, mas de repente ela começa a ser sufocada. E eu penso, irmãos, que todas as vezes que nós estamos sendo sufocados por alguma coisa, até coisa boa, irmão, porque a subsistência, o trabalho e as nossas atividades são coisas boas. A gente precisa trabalhar, a gente precisa produzir, a gente precisa crescer, se formar, precisa crescer em muitas áreas. Mas essas áreas, essas coisas não podem. O problema não são as coisas ilícitas aqui, são as coisas lícitas que estão nos sufocando. E ela começa a roubar o tempo. Não tem mais tempo para a igreja, não tem mais tempo para adorar, não tem mais tempo para servir. Eu tenho tempo para tudo, mas não tenho tempo. Eu já vivi isso aí, irmão. Eu já vivi essa situação. Amém? Aos que caíram entre os espinhos, significa que ouvem. Não tem problema, ouviu a palavra está sendo ouvida, mas o problema é que no caminho começa a ser sufocada pela ansiedade, irmãos. A crise da ansiedade hoje, né? A crise da preocupação. Eu sou um cara preocupado, eu sou uma irmã preocupada, sou preocupado. Não estou dizendo que a gente não tenha responsabilidade, mas não sou preocupado, irmão. Nós temos que ter convicção em Deus. A pastora Regina acabou de ler um versículo que fala sobre convicção. Nós temos um cuidado diante de Deus. Amém? Deus cuida de nós. Mas o que é ser sufocado, irmão? É tirar a oxigenação. E o que é oxigenação na minha vida e na sua vida? Sabe o que é, irmãos? É o espírito. Quando o nosso espírito começa a ser abafado, irmãos, a gente começa a ter um problema sério. O nosso desfrute também ele morre, a nossa alegria, nosso prazer em Deus, em servir a Deus, começa a morrer. Então a gente começa a perder o brilho da presença, o brilho de servir, o brilho de se doar, né? Então começa a ser sufocado. Então começa a matar o ar, a oxigenação, e por matar a oxigenação, e esse ar representa o espírito. Nosso espírito começa a ser abatido, né? Nós que já servimos com muitos irmãos, tivemos experiência de servir com alguns irmãos no ministério, lado a lado, irmãos, ali servindo lado a lado com alguns irmãos no ministério, cooperadores, né? Falando a palavra, pregando o evangelho junto, tal. Todas as vezes, irmão, né? Que às vezes não era um pecado moral, mas às vezes era um pecado de imoralidade, né? Mas às vezes era um pecado de coisas lícitas. Coisas lícitas. E aí o que acontecia? Esse irmão começava a ficar abafado, vai abafado. A tristeza dele, o ânimo dele vai morrendo, tal. E aquele cooperador que estava ali no lado, o que acontece? Ele começa a desacelerar. Irmãos, o serviço, vou falar um segredo para vocês, o serviço a Deus salva, te guarda e te salva. Amém? Te salva em Cristo Jesus. Por quê? Porque você fica envolvido com o propósito, com o reino de Deus. É lindo isso. Então, ser sufocado é perder o desfrute do Espírito, é perder a oxigenação, o gás do Espírito. E sem gás, sem oxigenação, a planta vai morrer. Não tem. Aí a tristeza vai. E a Bíblia diz que o nosso rosto, né, ele é o espelho do nosso coração. Em outros termos, é o próprio espelho do nosso coração. Então, ele diz assim que tem a questão da semente, é sufocada pelas muitas ansiedades. E também, irmão, ansiedade, angústia, tristeza, doenças da alma, doenças psicossomáticas, né, que hoje existem muitas doenças de ansiedades, e pelas riquezas, os prazeres da riqueza, a fascinação da riqueza. Outra versão diz, a fascinação das riquezas, pelos prazeres da vida.
Amém? Irmãos, muitos caem nessa tríade da fascinação da riqueza e do poder. Quando não é o dinheiro, é o poder. Quando não é o poder, é o quê? É o prazer. A tríade que derruba o homem é isso. Qual é a tríade que derruba o homem? É o poder, né? Porque o poder envaidece, muitas vezes, a pessoa fica cheia de vaidade, se orgulha. Outra coisa, além do poder, né? Tem o dinheiro, a riqueza, a pessoa se apega ao dinheiro, né? Se apega ao dinheiro, se apega à sua empresa, ou seja, é como se ele, as suas coisas, é como se ele dissesse, não, eu tenho controle sobre isso. Tem nada, irmão, a gente não tem controle sobre essas coisas. A gente deve ser um bom gestor, mas a gente não tem controle, é Deus que nos controla. Tem coisa que acontece que a gente sai do nosso controle. É Deus que te controla. Quando você está controlando ali, você é um cara ansioso, um cara cheio de ansiedade. E aqui, irmãos, fala da fascinação das riquezas. Então, não, eu quero ficar rico. Eu quero ficar rico. Né? Eu tenho que ficar rico. Eu tenho que ficar rico. Eu tenho que ficar rico. Para que você quer ficar rico? A Bíblia diz que quem deseja ficar rico também, né, vai sofrer dores do rico. Problemas do rico também. Aleluia. Eu não estou pregando a miséria. Eu não estou pregando que não tem que ter sucesso na vida, que não tem sonhos, não tem projeto. Não, irmão, não é isso. Mas cuidado, a fascinação das riquezas, o amor à riqueza, é o amor a mamon. Amor a mamon. E também, irmão, aos prazeres da vida. Isso é um tipo da doutrina de Jezabel. É um tipo da doutrina babilônica, na verdade, da questão da luxúria, essas coisas todinho. As coisas a gente tem que ter, irmãos. Nós queremos ter, mas elas não podem nos ter. Quando elas começam a nos ter o nosso coração, ter a nossa devoção a Deus, a gente começa a entrar num ambiente chamado ambiente de idolatria. Acontece com a gente. E aí, irmãos, cuidado com o que te sufoca. O que te sufoca? A cura é a presença de Deus, a cura é entrar. E aí a Bíblia diz aqui, e não consegue amadurecer. Olha, irmãos, qual é o propósito de Deus numa planta? Amadurecimento. Agora, qual é o propósito de Deus na vida de um cristão? Que ele fique maduro. Amém? Esse é o propósito, né? É o propósito que a gente nasça de novo, cresça em Jesus, ande com Jesus, cumpra o propósito dele, né? Sirva a Jesus e que a gente chegue um dia lá, na porta da entrada dos portais celestiais, bata lá, vou simbolizar, bata lá e diga assim, ei, arcanjo, ei, anjo, eu quero entrar aí nesse lugar, eu quero entrar, né? Seja através da morte, sei lá, seja através do arrebatamento, eu quero entrar. Ele vai dizer, ei, tu quer entrar aqui? Amém, é salvo em Jesus, aleluia, primeiro passo, salvo em Jesus, amém. Então, irmão, eu quero entrar um dia no reino, eu quero seguir no reino de Deus, mas o que está fazendo? É a maturidade, e a maturidade nos dá legalidade para o reino, diante de Deus, amém? Então, esse cenário que eu acabei de falar para vocês, irmãos, o cenário que está roubando a maturidade, é isso aí, o que está roubando? É falta de desfrute, é falta de prazer, é falta de compromisso com Deus, e assim vai. E aí, temos aí o IBGE para falar um pouco dessas questões, né? Quase 10 milhões de crentes desigrejados, entendeu? Ex-crente, assim. No entanto, e aí eu ainda duvido, irmãos, eu ainda duvido ainda que esse número não seja muito maior, porque às vezes dentro da própria igreja, nós temos pessoas que ouvem, mas não ouvem, pessoas que entendem, creem, mas não creem, e assim vai, dessa maneira. Aí o versículo 15, a questão boa aqui agora, né? Versículo 15, é o solo, pode mudar, Francisco, o solo que caiu na boa terra, são os que de bom coração e com sinceridade ouvem a palavra de Deus e entesouram, e com perseverança frutificam. Amém? Cara, dá fruto. Dá fruto. Amém? Dá fruto do Espírito. Dá fruto do Espírito, dá fruto de pessoas, geram pessoas. É a boa terra. Quando o nosso coração é um coração de boa terra, ele vai frutificar. Amém? Mas pastor, o senhor está falando muito de coração, e eu pergunto para vocês, o que é o coração? Bora falar um pouquinho. Fran, me ajuda lá. Amém? Então, o que é o coração?
vou falar um pouquinho sobre o que é o coração. Amém? Como eu falei para vocês, eu fui para o Nordeste, fui vendo os cactos, fui vendo as coisas muito secas, fui vendo outras áreas produtivas, soja. E o que é esse coração? Tá? Quem semeia se preocupa em trabalhar no solo do coração. Se preocupa com o terreno. Então, irmãos, a principal preocupação que você tem que ter, além de receber sempre uma palavra genuína de Deus, uma palavra santa de Deus, é o solo do seu coração, é o solo do meu coração. Você tem que perguntar, como é que está o meu coração? Que tipo de solo eu sou? Como é que eu me encontro hoje? Eu estou sendo sufocado pelos espinhos? Eu estou sendo empaderado, cheio de pedras? Eu estou sendo exposto na beira do caminho? Ou eu sou uma boa terra? Quem sou eu? Como é que é o meu coração? Então, se preocupa com o terreno. Quem trabalha na lavoura se preocupa com o terreno, se preocupa com o clima, se preocupa com as pragas, se preocupa com o sol, com a chuva. E essa pessoa não coloca semente em qualquer lugar, porque ela quer colocar uma semente numa boa terra para não haver desperdício. Nosso Deus é um Deus que não desperdiça as coisas. Amém? Ele não perde tempo e ele tem a excelência da qualidade da semente. Quem semeia, semeia com consciência. Ninguém que é um bom agricultor vai jogar ao léu as sementes, mas vai semear com consciência e entendimento e vai para a ação. A sua vida, o seu sucesso depende de um profundo cuidado com a semente lançada. Então, todo agricultor, irmão, só vai ter sucesso se for lançado numa terra boa. Primeiro, irmãos, a terra precisa ser trabalhada, a terra precisa ser corrigida e trabalhada, amém? Então, são fases que o nosso coração precisa ter. Então, o que é o coração? Vamos lá, Franciban, rapidinho. Eu peguei isso aqui de um escrito de Watchman, que fala sobre as estruturas do coração, amém? Você entender um pouco o que é o coração, porque você fala, o meu coração, e o cara não sabe nem o que é coração. O que é meu coração? Não estou falando só do órgão, do cardio, do órgão biológico. Eu estou falando de sentimento, eu estou falando de consciência, eu estou falando de vontade, eu estou falando de muitas coisas. Então, vamos lá. Amém? Então, o que é o coração? O coração não é uma parte separada, além da alma e do espírito, mas é uma composição de todas as partes da alma e da primeira parte do espírito. Ou seja, meu irmão, tu vai unir a alma com o teu espírito, tá? Una a alma com o teu espírito. Aqui. Então, ele inclui a mente, a vontade e a emoção e uma parte do espírito e a consciência, tá? Então, o coração é o quê? A tua alma. E qual é a parte líder da tua alma e da minha alma? É a tua mente. A tua mente, a minha mente, envolve o coração. As nossas emoções, né? Existem várias vertentes dentro da nossa alma, mas as principais são essas: a nossa mente, a nossa vontade e a nossa emoção. E dentro de nosso espírito humano regenerado, salvo por Deus, amém? Pelos que creem no Senhor, existe algo muito importante, irmão, que é a sua consciência. Por quê? A boa palavra é semeada, a boa palavra é colocada, e por que não tem resultados que deveriam ter? Porque a consciência muitas vezes está comprometida. Então, se o solo não for corrigido, irmãos, a semente não vai nascer, a semente não vai se reproduzir, não vai crescer. Então, vamos lá, aqui, vamos entender aqui, ó, um desenhozinho aqui. Pastor Fran. Então, está aqui, ó. Nós, como pessoas, nós temos essa estrutura. Somos feitos de espírito, de alma e de corpo. Há três partes do homem. 1 Tessalonicenses 5:23. Somos feitos de espírito, alma e corpo. Não podemos confundir espírito e alma. São coisas diferentes. Amém? Muito parecidas. Então, vamos lá. Tá. E quais são as três partes da alma? As três partes da alma é essa aqui, irmãos. Acabei de falar. Mente, vontade e emoção. As principais. Tá? Existem mais sentimentos na alma, né? Então, a nossa alma é o nosso psique. Vem de psicologia. Tá? Então, meus irmãos,
A guerra espiritual é para ganhar a sua mente. O inimigo quer ganhar a sua mente. O inimigo quer trabalhar na sua mente, na nossa mente. Ele quer criar barreiras, obstáculos. Quer criar o quê? Sofismas. Quer criar barreiras para que a sua mente seja escravizada. É essa a ideia do diabo, né? Por isso que nós temos hoje muita gente doente emocionalmente por causa disso. Então, a mente é a parte líder da alma. E Romanos capítulo 12 diz que a nossa mente tem que ser renovada. Nós precisamos renovar nossa mente. E existe algo poderoso para renovar nossa mente que chama-se Bíblia. Amém? Bíblia, palavra de Deus. Sabe, irmãos, amar a palavra de Deus. E algo muito poderoso para renovar também a nossa mente e o nosso espírito, que é a oração. Amém? A oração, irmãos, renova também a nossa mente, porque a nossa mente, ela entra em Deus, ela entra no Espírito de Deus, amém? Então a nossa mente precisa ser governada, a nossa mente precisa ser conquistada e governada, amém? Então, a Bíblia diz que se a nossa vontade, aqui fala sobre a nossa vontade, ela pender para a carne, é o quê? É morte, e se ela pender para o Espírito, é vida e paz. Então, irmãos, existe uma guerra. Paulo fala sobre essa guerra. Então, cuidado com a sua mente. A sua mente tem que estar sendo renovada, transformada. E a Bíblia fala, irmãos, sobre a renovação e a santificação da nossa mente. Amém? Então, nossa mente precisa ser trabalhada por Deus. Outra coisa importante, irmão, é a nossa vontade. Nós temos vontade. Jesus teve a vontade. Ele disse: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Como homem, a humanidade dele, ele expôs a sua vontade, mas a vontade dele estava subjugada pela vontade do Pai. O que tem que haver com a nossa vontade? Não é nós temos um robô. É o quê? A nossa vontade ser subjugada, conquistada pela palavra de Deus. Amém? Senhor, isso aqui é a tua vontade, isso aqui é o teu querer, é o teu desejo, é isso que eu vou fazer. Essa decisão que eu tenho que fazer, que eu tenho que tomar, é dessa maneira que eu tenho que proceder. O que o Senhor quer? Então, irmãos, a nossa vontade. E a menina aqui, eu digo que é a emoção. Onde nós choramos, onde nós ficamos alegres, né? Onde nós, às vezes, choramos, ficamos tristes, né? Não falamos nada, ficamos fechados às nossas emoções. Então, irmãos, o nosso coração, tá? Ele também possui essa parte aqui, que é a parte da mente, da vontade, da emoção. E essa parte aqui é o corpo, né? O corpo, ele é como uma válvula. Ele é uma válvula onde a sua emoção vai escapar, irmão. Aí vem as alergias, vem as ites, né? As artrites, as ites, não sei o que mais, aquilo outro ite, não sei o que mais. Aí vem muito ite. Por quê? Porque se não houver um equilíbrio nessa questão, diante do espírito, nós passamos a ter esse problema. Então vamos lá. A parte da alma tem os versículos bíblicos, tá, irmãos? Depois eu posso passar os versículos bíblicos para vocês. Tem vários versículos aqui, a referência. Eu vou colocar no grupo da igreja, tá? Amém? Aqui, irmãos, olha aí. Só que a nossa alma, irmãos, existem dezenas de versículos que comprovam essa estrutura aqui, tá? Eu não estou falando uma coisa que não é bíblico, tá? Existem dezenas de versículos que comprovam essa estrutura. Agora, irmãos, o nosso espírito humano, amém? Vamos lá. Lá em Lucas capítulo 1, se eu não me engano, versículo 47, abre aí, Fran, rapidinho, se eu não me engano é isso, tá? Vou falar de uma alegria do Espírito aqui. Nós cantamos, tocamos ali, tem a nossa alma devota a Deus, mas também tem o nosso Espírito. Amém? Lucas 1,47, se eu não me engano, leia aí. Parece que é o canto de Maria. Diz: minha alma engrandece ao Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. É isso mesmo. Ó, o meu Espírito se regozija em Deus. Quem é que está se regozijando aqui, irmãos? É a alma ou o Espírito? É o Espírito. Mas o anterior, versículo anterior, Fran, por favor. Então declarou Maria: engrandece minha alma ao Senhor. Olha aqui, irmãos. Vamos engrandecer o Senhor com nossa alma. Aleluia. Porque a Bíblia fala disso. A Bíblia diz assim, em Deuteronômio capítulo 6, adorarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Ou seja, irmão, nosso Deus é um Deus do todo. Amém?
Ele quer todo o nosso ser para Ele. Então, é com força, é com coragem, é com garra, é com determinação, sabe? Isso, Deus quer o nosso todo, porque Ele deu o todo para nós. Amém? Então diz, a alma engrandece ao Senhor, mas o meu espírito, versículo 47, o meu espírito se regozija em Deus, meu Salvador. Ou seja, irmãos, nós não podemos só estar sendo motivado pela nossa alma, tá? Faz parte do nosso coração, você que está motivado por quem? Pelo nosso espírito, que se uniu com o Espírito de Deus. Vamos lá, Fran, o outro versículo. Versículo 48. Pois contemplou a insignificância da sua serva, mas de hoje em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurado. Irmãos, quando você tem alegria no espírito, você não é um atribulado, um bem atribulado, mas é um bem-aventurado. Amém? Bora mudar. Eu não sou um mal atribulado. Eu sou o quê? Eu sou um bem-aventurado. E a palavra bem-aventurado significa feliz e abençoado. Amém? E aí nós limos lá semana passada, João 13, versículo 17, que fala o quê? Fala que se vocês ouvem a palavra e praticam essas palavras, bem-aventurados vocês vão ser. Amém? Ou seja, não vão criar problema para vocês mesmos. Amém. Então vamos lá, Francivan, vamos falar sobre o Espírito. Volta para o desenho lá, por gentileza. Amém. Eu preciso falar do coração para vocês. Consciência, comunhão, intuição. Irmãos, isso aqui é tremendo, tá? Isso aqui é tremendo. Deixa eu ver se eu acho esses versículos aqui. Amém. A consciência, abre lá rapidinho em Romanos 9:1. Vamos pegar. Testemunhando comigo. Romanos 9:1. Vamos lá. Vamos falar sobre a consciência. Eu estou chegando na estrutura do coração. Amém. Romanos 9:1. Romanos 9:1. Está aqui. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha consciência. Amém? A minha consciência. Está falando de consciência. O que é consciência, irmãos? Alguém pode responder para mim? Solimar, o que é consciência? Isso. Senso de valor do certo, do errado, do que agrada a Deus, do que não agrada a Deus. Entendeu? Então, irmãos, vamos falar de uma pessoa que está com uma consciência cauterizada, por exemplo. Mas vamos falar também de uma pessoa que está com uma consciência cheia de sensibilidade. Existe esse lado e existe o outro lado. Amém? Uma pessoa que tem uma consciência cheia de sensibilidade, irmãos, ela não peca propositalmente contra Deus. Ela tem um alerta, é igualzinho o cenário ali do semáforo, né? Vamos dizer que a consciência seja como um semáforo, pegar esse exemplo, né? De um lado você tem o quê? O verde, de outro lado tem o amarelo, do outro lado tem o vermelho. Se a tua consciência é uma consciência, irmãos, que te acusa interiormente, por isso que nós devemos julgar a nós mesmos. Nós devemos, hoje no Ruiosa falamos sobre isso, né? Analisar nós mesmos, né? Então, irmãos, primeiro é o dedo para nós, depois a gente consegue ajudar outros irmãos. Então, a consciência, se o sinal vermelho está dizendo, epa, o Espírito Santo, não estou falando lá de Romanos 9:1, que diz, o testemunhando comigo no Espírito Santo, a minha consciência. Ou seja, irmão, a maior sócia do Espírito Santo é a sua consciência. Amém? A sua consciência é a maior sócia. Tem a maior aliança, é a sua consciência. Então, por que às vezes esses crentes não conseguem sair dessa situação, desses estados lá? Por quê, irmão? Porque a consciência deles está comprometida. Começa a estar comprometida. E se está comprometida, meu irmão, o problema é sério. Por quê? Porque não tem mais, o verde passou a ser vermelho para ele. E o vermelho passou a ser verde. E o amarelo ficou mais duvidoso ainda. Não sei se eu vou, não sei se eu vou. Tá? Então, tem problema. E a consciência, irmão, cauterizada, é como a Bruna, que é da área da saúde, né? Que é da área, pode explicar muito melhor, né? Uma cauterização, né? Que faz lá no hospital, né?
Então, por exemplo, a pessoa quando tem um problema de sensibilidade ali, vamos lá, uma lepra, né, ou um hanseníase, né, ele começa a perder a sensibilidade. Né? Então, ele ficar perto do fogo, às vezes ele está ali e se queima e não está sensível, mas está destruindo a estrutura do corpo dele, porque perdeu a sensibilidade. Então, nossa consciência tem que ser protegida, tem que ser guardada. E para isso, irmãos, nós precisamos ter um grau de arrependimento muito grande diante do Senhor. Aprender a pedir perdão, amém? Dizer, eu errei, aleluia, me perdoa, né? Me perdoa, eu errei e tal. E se arrepender, se auto-julgar em Deus. Com a ajuda de quem? Do Espírito Santo. Então, a degradação, tá, irmão? A degradação e a situação de degradação, de apostasia todinho, é porque a consciência primeiro ficou comprometida. Isso faz parte do coração. Então, você começa a falar, mas não há reação. Começa a semente, a palavra está ali, mas não há reação. O problema não tem reação. Se não tem reação, não tem transformação. Se não tem transformação, não tem correção. Se não tem correção, não existe glória de Deus. Não existe glória de Deus. Então, a nossa consciência, irmãos, ela tem que se unir ao Espírito Santo. O Espírito Santo, a obra do Espírito Santo é nos transformar. Aí, a outra parte né? Romanos 9:1, acabei de ler. Romanos 8:16 diz: o próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, olha aí, é Espírito com Espírito. O que é isso? Irmãos, é igual a rádio da frequência de Deus. Deus é como uma rádio, uma frequência, uma ultra, mega frequência. E o teu Espírito, né? Por isso que Paulo está falando, Deus é quem sirvo no meu Espírito. Então, servindo a Deus no meu Espírito. Eu não sou governado pelas minhas emoções. Eu não sou governado por mim mesmo. Eu sou governado pelo Espírito Santo de Deus, que habita no meu espírito e que governa a minha alma. Meu coração é ganho para o Senhor. Amém? Então, ele está dizendo aqui, ó, eu li o versículo, eu li o versículo 8:16. O próprio Espírito testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. É Espírito com Espírito. A leitura é Espírito com Espírito. É a partir do nosso espírito que a nossa alma é governada. E a nossa consciência, ela começa a ser trabalhada. Amém? Trabalhada. Então, 1 Coríntios 5:3 fala: apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que faz, tá falando sobre esse versículo hoje, não foi, Solimar? Já condenei aquele que fez isso, como se estivesse aí presente. Faz parte dessa questão da comunhão da consciência. O Salmo 51:10, ele diz assim, Davi confessando o seu pecado ali, diz: renova em mim um espírito reto. Renova em mim um espírito reto. Ele está dizendo: Senhor, me corrige. É isso que ele está dizendo. Me corrige, eu estou errado, me corrige, Senhor. Então, a nossa consciência, irmão, essa terra primeira precisa ser corrigida. Amém? Por quê? Porque, irmãos, não é a questão simplesmente do solo que está ali. Porque se o solo for trabalhado, ele pode ser transformado. Exemplo de Israel. Né? Pessoas que já foram em Israel e passam pelo Egito ali, elas estão andando na mesma estrada de repente. Aí elas veem só pedra, só deserto e outras coisas. E às vezes entra em Israel e começa a ver o verde, as plantações. Irmãos, era o mesmo solo. Qual foi a diferença? Foi que ali em Israel, eles trabalharam o solo. O que Deus está fazendo na nossa vida? Ele está trabalhando. O Espírito Santo está trabalhando em nós. E quanto mais a gente cede, quanto mais a gente se entrega, mais o nosso coração é dele. Aleluia! Mais somos dele para a glória dele. Então, consciência. Vou ler o último versículo sobre a consciência. O Salmo 34:18 diz: refere-se a sermos contritos de espírito. Olha aí, irmãos. O que é uma pessoa contrita de espírito? Uma pessoa humilde de espírito. E Jesus pregou a respeito disso, né? Ele disse: eu sou manso e humilde. Acharei descanso para a vossa alma. Então, a gente precisa sempre, irmãos, fazer uma alta análise da nossa consciência. Isso chama-se luz. Isso chama-se iluminação. Iluminação. Jesus é bom, porque Ele sempre está nos iluminando. Aleluia, nos mostrando o caminho. E o outro ambiente lá é a questão da comunhão. Isso faz parte do espírito humano. Tá? Espírito humano. Comunhão. Aí, irmão, é um versículo clássico aqui.
Qual é? João 4:24, que diz que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Adoração é comunhão, adorar a Deus em espírito e em verdade. Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Para que Deus está te procurando, irmão? Para ter comunhão contigo, aleluia. Para ter comunhão comigo, com você, ter relacionamento. E dizer, olha, meu desejo é esse, minha vontade é essa para a tua vida. Faz isso, meu filho, me obedece. Né? Cumpre o meu desejo, pratica a palavra. Eu tenho essa missão específica para você. Eu tenho esse projeto, eu tenho esse ministério. Aleluia. Essa habilitação te move nisso. Comunhão. Comunhão, irmão. Comunhão salva a gente. Amém? Comunhão. Romanos 1:9 diz, o apóstolo Paulo diz, Deus a quem sirvo no meu espírito. De novo, irmão, servir a Deus é ter comunhão com Deus. Romanos 7:6 diz, servimos em novidade de espírito. Em outras palavras, serviço é essencialmente comunhão com o Senhor no espírito. Irmão, sabe por que às vezes muitos irmãos param no seu serviço? Por quê? Porque não estão fazendo no espírito. E se a gente faz na nossa alma, na força da nossa alma, primeira coisa que acontece com a gente se cansa. Vem o primeiro obstáculo, as barreiras, a gente começa a parar. Começa a parar. E aquilo que deveria ser um desfrute, um prazer em Deus, começa o quê? Ser um trauma, um peso, né? Um peso para nós. Então nós servimos a Deus em espírito. Aleluia. Estou falando aqui sobre estruturas espirituais. Efésios 6:18 diz, orando em todo tempo no espírito. Orando todo tempo no espírito. Ou seja, irmãos, use mais o seu espírito em Deus renovado e restaurado do que a sua própria alma. Aí você vai ser o quê? Uma pessoa com seu homem interior fortalecido. Fortalecido. Sabe, irmão? Porque quando faltar a emoção e faltar a razão, tem o sobrenatural de Deus. Tem os milagres de Deus. Tem o amor de Deus. Tem a esperança de Deus. Tem a fé em Jesus. Tem as promessas de Deus. Tem o que Ele prometeu, a fé. Tem o que Ele prometeu. A gente se agarra nisso, nas coisas de Deus. Nós não somos como galinha que fica olhando para baixo, nós olhamos para cima, amém? O autor e consumador da nossa fé, Jesus, Ele é autor e consumador da nossa fé. Romanos 8:16, o próprio Deus testifica com o nosso espírito, como eu acabei de ler. Então, comunhão fala a respeito disso. E agora vamos falar aqui um pouco de intuição, irmãos. Eu falo mais de intuição, eu não uso muito essa terminologia, eu uso mais discernimento do que intuição, amém? Uso mais discernimento. Aqui, o versículo clássico é 1 Coríntios 2:11, revela que o espírito do homem pode conhecer o que a alma não pode. Nosso espírito pode discernir o que é a alma. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Esse versículo, ele fala que Deus é aquele que prescruta, né? O espírito do homem prescruta, né? O espírito de Deus prescruta as coisas do homem, o interior do homem, ou seja, ele esquadrinha a estrutura do homem. Você já estudou geografia, latitude, longitude, né? Ali certinho, né? Hoje tem o GPS, hoje tem os satélites. Deus esquadrinha o nosso coração. Quando? Através do quê? Dessa intuição, discernimento. E esse espírito de revelação de Deus, que é dada no nosso espírito, que você não sabe nem como acontece, que acontece com você. Às vezes Deus te dá uma palavra, irmão. Deus te dá uma palavra, você está sensível ao Espírito Santo, Deus vai te mostrar, irmão. É inevitável. E alguns que têm dons espirituais, mais inevitável ainda. Né? E é preocupante, irmãos, porque às vezes você está numa comunhão, num relacionamento, e de repente Deus te dá uma palavra, e não é uma boa palavra. Não é uma boa palavra para se ouvir aos ouvidos das pessoas. Irmãos, não era uma boa palavra. A mensagem de Jesus ali foi uma mensagem dura. Sabe por quê? Lá de Isaías, capítulo 6, sabe o que está acontecendo, irmãos? Ali, quando Jesus retrata essa situação, era o coração dos fariseus, era o coração dos religiosos. Ele diz para vocês, é dado conhecer o reino de Deus, os mistérios do reino de Deus, mas para vós outros, esses não. Para vocês, para os íntimos, vou contar. Para os íntimos vou trazer revelação. Voltando para a questão da intuição. Então Deus mostra algumas coisas. Eu já tive uma experiência
Uma vez quando eu tinha carro, eu fui fazer uma manutenção no carro. Normal, irmão, vida cristã normal. Né, super espírito, não, tá ali. E de repente, eu tô ali com o mecânico, conversando com o mecânico, Deus me dá uma palavra de conhecimento a respeito. A gerente ia chegando na hora, e Deus me deu uma palavra na hora de conhecimento a respeito dela, e o mecânico estava no lado, bem no lado. Sabe aquele negócio, irmão, quando está dentro de você, que aí parece uma bola de fogo, que não para de queimar, enquanto você não falar, enquanto você não dizer, né? E aí eu dei uma palavra para ela na frente do rapaz, e ela começou a chorar. Né? Ela começou, uma pessoa afastada do evangelho. Eu falei, você precisa procurar Deus, precisa procurar uma igreja, se reconciliar com Jesus, tá? Então, irmãos, são coisas que vai acontecendo, é intuição, é algo que, sabe como se você, estou vivendo aquele filme e parece que eu já vivi? Uma intuição espiritual, uma percepção espiritual, um discernimento espiritual, né? Aqui diz assim, Marcos 2:8, percebendo imediatamente em seu espírito. Jesus percebia em seu espírito. Por que você acha que em Atos os apóstolos estavam orando para dizendo, Senhor, revela-nos os corações dos homens? Por quê, irmãos? Porque Deus queria habilitar pessoas com um propósito, mas com um coração reto e puro para Deus. Eles oravam, Senhor, mostra-nos os corações dos homens e diga-nos, Espírito Santo, a quem nós devemos ungir e enviar. Entendeu? E pareceu-me bem ao Espírito Santo separar Paulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho falado. Para você ver, irmãos, coisa. Então, fechando aqui, Marcos 8:12 diz, gemendo profundamente em seu espírito, angústia espiritual, muitas vezes uma angústia espiritual. Você chega em ambientes, você começa a ter uma angústia espiritual, sensibilidade espiritual. João 11:33 diz que Jesus indignou-se no seu espírito, irmão, até com raiva, uma indignação, uma raiva santa, né? Uma indignação santa, sabe? Ficou indignado no seu espírito. Irmãos, existem duas coisas: ou nós vamos ter repulsa do pecado, vou fechar aqui, repulsa do pecado, ou nós vamos ter uma paixão e um amor incandescente por Deus e pelo seu reino. Aí você tem que escolher, eu tenho que escolher. E isso é algo espiritual, isso é algo decisório. Ou eu tenho repulsa pelo pecado, repulsa pelo meu ego, repulsa pela minha carne, ou eu tenho uma paixão, um amor profundo, um desespero profundo pelo reino de Deus, pela sua palavra, pela sua causa, por Ele. Isso é uma escolha. Ninguém pode fazer por ninguém. Amém? Isso é forte, isso é uma escolha. Então, o que é o coração? O coração, irmãos, acabei de falar: mente, vontade, emoções, alma, mas as partes, principalmente do seu espírito, que diz respeito à sua consciência. A sua consciência, a sua resposta para Deus, a minha resposta para Deus. E eu quero só voltar no cenário para fechar essa mensagem. Qual era o cenário, irmãos? Que Jesus vai para um barco, fica na beira do barco, prega o evangelho e fala dessa parábola lá. Ele diz: alguns ouvem, mas não ouvem. E Isaías trata mais detalhadamente, fala que o coração deles se tornou um coração insensíveis. Essa mesma passagem está lá em Isaías 6, você pode ler lá. Isaías 6, o que aconteceu em Isaías 6? A Bíblia diz: no tempo do rei Uzias. Quem era o rei Uzias? O rei Uzias, irmãos, ele foi um rei que começou muito bem. Ele começou a reinar com 16 anos de idade. E a Bíblia diz que ele era justo e reto diante de Deus. Mas ele começou a se afastar do propósito de Deus. E ele entrou numa área muito perigosa. Qual foi a área? Ele resolveu apresentar incenso diante do templo do Senhor, diante do que era no altar de incenso. Ele se achou o cara e disse: não, eu vou chegar aqui, pode deixar aqui. Isso aqui eu também sou rei, né? Eu sou rei, pode deixar que eu vou entrar nesse negócio aqui. E a Bíblia diz que um sacerdote, se eu não me engano, chamado Azarias, está em Crônicas,
ele disse o seguinte: ele pegou mais 80 sacerdotes e, irado, rígido, ele chega diante desse rei e disse: olha, rei, tu és rei, mas tu não pode fazer isso. Isso não é para ti. Deixa de fazer isso. E o rei tinha baixado o decreto e estava começando nessa prática. Quem deveria apresentar o incenso ali, irmão, no altar de incenso? Quem era? Só o sacerdote. E aí, o que acontece? Ele também revidou na hora. E quando ele revidou, a Bíblia diz que Deus o feriu com lepra na testa. Lepra na testa. Irmãos, o que tinha que ter no sacerdócio, na testa dele? A gente estudou aqui no Ruiote, lembra? O que tinha que ter? Não ouvi, irmãos? Uma mitra. O que estava escrito aqui? Santidade ao Senhor. Tinha que ter santidade. Quando não tem santidade, tem lepra. E a lepra na testa significa o quê? Lepra na mente, irmãos. Nossa mente precisa ser protegida e amada por Jesus, guardada por Jesus. Isso é muito sério. Isso é uma linha muito tênue. Rapidinho, irmão. Acontece comigo, acontece com você. Se nós não formos guardados. E aí o que aconteceu? A Bíblia diz que Deus o feriu. E todos os dias da vida dele, até o último dia, ele não foi curado. Amém? Ele não foi curado. Aí eu quero que o Francisco abra lá em Isaías capítulo 6. O último versículo de Isaías 6. O penúltimo e o último, Fran, por favor. O que Deus fala? Amém. Então esse era o cenário, irmãos. O cenário, aquele cenário negativo. O que era bom já não era bom. O que era mel já era fel. Valores trocados, as coisas. Não é isso que é o cenário hoje do mundo? Também, irmãos, não é só o cenário no mundo. Tem cenários dentro da igreja também. Isaías capítulo 6, último versículo, por favor. Isso, volta lá. Eu gosto disso aqui, irmãos, da King James promete. Se na terra, depois o Senhor vai dizendo: olha, vocês vão ficar como uma terra desolada, vocês vão ter, vai ficar uma 10ª parte de vocês, falando para a nação de Israel, mas ele disse: se na terra ficar 1/10 do povo, 1/10, irmão, 1/10, este tornará a ser devastado. Contudo, assim como o terebinto, um tipo de árvore, o olmo, né, e o carvalho, quando são colocados abaixo, derrubados abaixo, deixam apenas um pedaço de tronco no solo, assim a santa semente será o seu toco a brotar um novo começo. Você já viu, irmão, quando você só está o toco ali, só está o toco, né? A nação de Israel já esteve só o toco, não tinha nada mais. Da história você diz tudo, e não, cara, esses judeus vão ser exterminados. Quantas vezes queria ser exterminado? A vida da nossa vida é assim, parece que só está o toco. Mas a Bíblia diz: existe uma santa semente. Qual é a santa semente, irmãos? A palavra de Deus. Essa aqui é a santa semente, ó. Essa aqui é a nossa cura. Essa aqui é a nossa cura. E noutra versão diz que ele virá e curará. E curará. Essa santa semente vai brotar. Outra versão diz que ela vai curar. O que eu quero falar para nós? Primeiro, analisar o nosso solo. Mas se nós estivermos como um toco, irmão, um toco, um troncozinho, e tiver o brotozinho para botar ali, a esperança de Deus, a santa semente brotar, o milagre vai acontecer. Amém? O milagre acontece na nossa vida, acontece no interior. Porque o nosso Deus é um Deus, diga assim, de um novo começo. Amém? Deus é um Deus de novo começo. Na minha vida, na sua vida. Mas essa semente tem que brotar. Essa esperança tem que brotar. Que o último versículo da explicação também dessa parábola, Jesus falou: vão amadurecer, vão crescer, mas com perseverança. Então nessa noite, eu quero que você, em nome de Jesus, e eu, irmão, peçamos a Deus muita perseverança, para continuar no propósito, continuar no caminho do Senhor, continuar no reino de Deus, continuar servindo a Jesus, continuar amando o Senhor, continuar se dando. Irmão, faça isso, não desista, deixe a Deus trazer um novo começo para a sua vida. Deus sempre tem um novo começo para nós.
Ah, pastor, mas só tem um brotozinho. A palavra Nazareno vem daí, do hebraico. Nazareno não é só lá da cidade de Nazaré, vem daí, vem do brotar de Deus. Ele é o Nazareno, vem do broto, do brotar, amém? Então, há esperança. Jeremias fala que há esperança para a árvore, mesmo que seja cortada, ela vai brotar, em nome de Jesus. Então, proteja o seu coração, deixa de dizer, Senhor, trabalha no meu coração, trabalha dentro de mim, para que eu possa ter uma sensibilidade maior diante de Ti, ser governado por Ti, que as minhas emoções, a minha alma não seja a líder da minha vida, mas que o Teu Espírito, Senhor, seja líder dentro de mim, amém? Eu queria convidar você a ficar em pé, em nome de Jesus, orar, vamos orar juntos, né? Vamos orar juntos, glória a Deus, que Deus possa, ouvindo e obedecendo, amém? Coloque a mão no seu, se junte com alguém aí, em nome de Jesus, se junte com alguém aí, amém? Ninguém fique só, amém? Isso, junta aí, vem cá, meu amor, minha vida, meu tesouro, amém, 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 tá, glória a Deus, amém. Jesus, nós oferecemos nessa noite o nosso coração para Ti, Jesus, oferecemos a nossa vida para Ti, Pai, em nome de Jesus. O nosso coração é Teu, Senhor, pelos milagres da Sua palavra, Senhor. Nós não temos capacidade e não é o nosso papel mudar a vida de ninguém. Sim, Senhor, é só o Teu Espírito. O que nós podemos fazer é orar uns pelos outros, Senhor, em nome de Jesus. Ah, Senhor, cresça no coração dessa igreja, Pai. Cresça no coração dos meus irmãos. Ah, Senhor, nós queremos apenas ouvir, não, Senhor, mas queremos apenas ver. Nós queremos agir, Senhor, agir segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. Como nós cantamos aqui nessa noite, dá-nos um coração igual ao Teu, Senhor. Senhor, replica o Teu coração nessa noite no coração dos meus irmãos. O coração do Pai, Senhor, que foi transferido para Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nós queremos abençoar, Senhor, os nossos irmãos, em nome de Jesus. Porque do nosso coração, Senhor, procede as fontes da água da vida. Daqui jorra a vida eterna, Pai, em nome de Jesus. Queremos apresentar também, Senhor, entregar esse culto nas Tuas mãos. Queremos apresentar nossas famílias diante de Ti. Senhor, nós não somos atribulados, nós somos abençoados. Nós não somos angustiados, Senhor. Ah, Senhor, nós somos abençoados, Senhor, em nome de Jesus. A nossa mente, a nossa alma, Senhor, não é uma alma ansiosa, Senhor, que depende dos resultados, Senhor, dessa terra. O Seu governo está sobre nós, sobre nossa casa, em nome de Jesus. Nos abençoa, nos encoraja, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a poderosa consolação do Espírito Santo esteja na sua vida, em nome de Jesus. Que nesses dias Deus se revele mais para você, Deus se mostre mais para você, nas coisas simples, nas coisas complexas, que você consiga ver Jesus, consiga ver o Senhor, consiga ouvir a voz e o direcionamento de Deus, em nome de Jesus. Nós trazemos também nessa noite proteção e o guardar e a provisão de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma semana abençoada, irmãos. Glória a Jesus.